E aí, beleza? Hoje você vai ver um resumo bem rápido do livro O Ponto da Virada, do jornalista e pesquisador Malcolm Gladwell. Então, ele fez uma análise interessante de como se propagam as epidemias sociais, o que é necessário para viralizar um conteúdo e o poder do boca a boca. O título do livro, O Ponto da Virada, é justamente o momento em que pequenas mudanças entram em ebulição, fazendo com que uma tendência ou um comportamento dê uma guinada e se alastre mais rapidamente. Então, o que acontece é que para se espalhar uma ideia no começo é bem difícil, mas depois que alcança o ponto crítico, o processo continua por si mesmo. Então, nós podemos dizer que existem duas forças atuando aqui. Uma é o efeito Sísifo e a outra o efeito bola de neve. Se você não sabe, Sísifo foi um personagem da mitologia grega que foi condenado a repetir sempre a mesma tarefa. A tarefa de empurrar uma pedra até o topo de uma montanha, sendo que toda vez que ele estava quase alcançando o topo, a pedra rolava novamente, montanha abaixo, até o ponto de partida, por meio de uma força irresistível, que invalidava completamente o duro esforço que ele havia desprendido. Apesar de ser apenas uma mitologia, serve para representar que no começo é sempre super difícil. Você precisa repetir a mensagem várias e várias vezes, e existe muito esforço desprendido. Mas depois que alcança um certo número de pessoas, o chamado ponto crítico entra em ebulição. Então, outra força entra em ação, que é o efeito bola de neve. O que acontece quando você joga uma bola para descer uma montanha de neve? Ela vai absorvendo mais e mais neve e vai aumentando seu tamanho cada vez mais rapidamente. Para Gladwell, são três características que são necessárias para acontecer o ponto de virada, que é a regra dos eleitos, o fator de fixação e o poder de contexto. Vou explicar detalhadamente cada um. A regra dos eleitos se refere aos responsáveis por espalhar a epidemia social, ou seja, aqueles que impulsionam o fenômeno até atingir o ponto da virada. Os eleitos são formados por três tipos de pessoas: os comunicadores, os experts e os vendedores. Tenho certeza que todos nós conhecemos algumas pessoas com alguma dessas características, né? O fato interessante, para mostrar como funcionam os comunicadores, por exemplo, é a experiência sobre os 6 graus de separação do psicólogo Stanley Milgram. A experiência dele consistia em mandar encomendas para 160 pessoas aleatórias em Nebraska, para que elas encaminhassem a um corretor específico em Boston. Então, a ideia consistia em enviar encomenda, você enviava para quem você acreditava que poderia saber como entregar aquela pessoa. E o resultado foi fantástico. A maioria das encomendas passou para apenas 6 intermediários, ou seja, isso significa, por exemplo, que você pode estar apenas 6 pessoas de separação do Bill Gates, por exemplo. Então, entretanto, o fato mais curioso é que metade das encomendas entregues ao corretor vieram de apenas 3 indivíduos. Ou seja, mesmo em uma lista aleatória de pessoas, esses 3 indivíduos acabaram concentrando as entregas. Então, para Gladwell, esses 3 são exemplos de comunicadores. São pessoas que têm um talento para reunir e conhecer muitas pessoas, além de servir de ponte entre elas, né? Entretanto, os comunicadores são responsáveis por espalhar o fenômeno por conta da sua grande rede social. Mas eles sozinhos não geram o ponto da virada. Então, é com os chamados experts que as tendências surgem para os comunicadores difundirem. Porque, basicamente, enquanto os comunicadores são especialistas em pessoas, os experts são especialistas em informações e conhecimento. Então, uma característica marcante do expert é que ele tem obsessão por informação e, acima de tudo, de compartilhar com as pessoas. Além disso, enquanto um comunicador tem o poder de disseminar um conteúdo, por exemplo, para 100 pessoas, uns 50 irão seguir a dica. Agora, um expert recomenda para 30 pessoas e só que as 30 pessoas vão seguir. Então, o expert é visto como uma fonte segura de informações. Porém, toda epidemia social começa quando um grande volume de indivíduos se aderem a uma tendência ou disseminam alguma informação. Mas sabemos que a maioria das pessoas dificilmente aceitam mudanças súbitas no comportamento. Então, sendo assim, além dos experts e dos comunicadores, existem as pessoas que atuam como vendedores.
Eles são responsáveis por convencer as pessoas a aceitarem a epidemia social. Então, eles costumam ter o poder da retórica e da persuasão, juntamente com discursos coerentes e convincentes. Então, geralmente, são extremamente simpáticos e felizes, pois demonstram uma autoconfiança que transmite credibilidade ao que falam. Esses são os vendedores. Portanto, a regra dos eleitos diz que a natureza do mensageiro é um fator crítico das epidemias sociais. Entretanto, o conteúdo da mensagem também é muito importante, sendo que ela deve ser fácil de memorizar e, com isso, disseminar. Então, Gladwell chama isso de fator de fixação e cita que, na maioria das vezes, a fixação ocorre por conta de um elemento muito simples, como pequenas frases ou imagens que são de fácil reconhecimento, né? Por último, o terceiro fator das epidemias sociais é o poder do contexto. Não adianta ter comunicadores experts em um conteúdo com fator de fixação se o contexto não contribuir para a disseminação. Se não estiver na época certa, por exemplo, uma história de Natal não vai ser espalhada tanto quanto se nós estivéssemos realmente no Natal. Isso é muito legal, né? Porque isso explica bem alguns fenômenos sociais na web. E o autor aprofunda muito mais em cada trecho teórico, citando exemplos e as aplicações do que ele propõe. Então, como tem a lei dos 150 sobre grupos sociais, além de várias outras coisas. Se você quiser aprofundar mais, claro, só ler o livro. E se você gostou desse vídeo, clique no joinha e compartilhe com seus amigos. E deixe também seu comentário, afinal de contas é muito importante para mim. Muito obrigado, abraço forte e até a próxima.